Olá, pessoal! Hoje vamos trabalhar musicalização através da flauta. É uma flauta soprano, não importa se é germânica ou barroca. Lembrando que é musicalização através da flauta e não é aula de flauta. O que a musicalização trabalha? Vai trabalhar a duração do som, ritmo, pulsação, movimento sonoro, sonzinho subiu, sonzinho desceu, e dá para a gente trabalhar notas, sequência de notas, muita coisa legal. Então acompanhe a série de vídeos de musicalização através da flauta, vai ser bem legal acrescentar isso às suas aulas de musicalização. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Então vamos lá, pessoal. Como que a gente vai trabalhar flauta com crianças a partir de 5 anos, tá? Eu trabalho com os meus alunos de 5 anos. Eu já trabalhei até com os de 4, mas eles têm muita dificuldade na hora de fazer as notinhas. Então, esse grau de dificuldade traz um pouco de trabalho, paciência. Então, 5 anos já é uma fase assim que dá para você trabalhar melhor, tá bom? Então, é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Olha, é claro que numa sala com 15 crianças, você não vai pegar 15 flautas e distribuir de uma vez, que vai ficar uma bagunça, eles vão começar a soprar e vai ser incontrolável, então você tem que fazer alguns combinados, tá bom, gente? Os combinados funcionam muito bem na educação infantil, mas você tem que fazer o combinado e cumprir a sua parte do combinado, tá bom? Porque se eles não cumprirem a deles, você está cumprindo a sua. E tá tudo certo, eles vão se acostumar a isso. Então, o que eu faço, gente? A minha experiência, a primeira coisa que eu faço. Gente, nós vamos fazer 3 grupos de 5. Então, eu separo 3 grupinhos de 5. Se você quiser, pode fazer grupinhos de 4, de 3, do jeito que você quiser, tá bom? Eu não distribuo todas as flautas de uma vez. Eu faço esses grupinhos e explico para a turma. Gente, primeira coisa para tocar flauta, nós vamos fazer o combinado da flauta. E o combinado da flauta é simples. Eu vou te entregar a flauta na sua mão, você vai segurar e esperar o comando. Então, aí eu vou lá, entrego a flauta para os primeiros 5, né? Vamos supor, um grupinho de 5, e falo, espere o comando. Aí, beleza. Enquanto isso, os demais estão observando, porque tudo que eu ensinar para esse primeiro grupo, o grupo 2 e o grupo 3 também está absorvendo, tá bom? É importante que todos eles estejam concentrados, né, gente? E aí também vale o seu combinado. Quem não colaborar com o coleguinha que está tocando também não vai poder tocar, né, gente? Então você tem que ir cercando a possibilidade da turma se distrair, né? Você não conversa só com o grupinho, você conversa com todos, tá bom? Então vamos lá, e esse grupinho pegou, gente, agora o segundo combinado. Quando eu disser posição inicial, todo mundo pega a flauta e aí você coloca na posição. Nós não estamos fazendo notinhas, nós estamos segurando a flauta. A flauta tem cabeça, corpo e pés. Ensina isso para eles. Aí você vai segurar no corpo e no pezinho da flauta. A cabeça da flauta, ela vai ficar virada com essa voltinha para o seu queixo, ó, para o seu lado. Então, assim, gente, porque tem criança que pega e faz assim, tem criança que segura aqui, e aí atrapalha o soprinho. Então, você tem que ensinar as crianças, tá? Então, vamos lá, posição inicial. Então, eles pegam a flauta, segura no corpo e no pezinho. Você vai ter que lembrar isso várias vezes, todas as vezes. E aí, gente, o que eu faço? Eu sempre que eu dou a flauta para eles, eu falo, gente, atenção ao combinado, hein? Qual que é o combinado? Aí eu lembro eles, né? Ajudo eles a ver se eles estão lembrando. Segurar e tal, não pode tocar, isso mesmo. Vamos lá, posição inicial. Então, eles seguram a flauta. Beleza, agora, o que a gente vai aprender da flauta? A gente vai aprender que existe o sopro de lobo-mau e existe o soprinho do passarinho. Na flauta, a gente não faz sopro de lobo-mau, a gente faz sopro de passarinho, ó. É como se você estivesse falando tu, tu, só que no lugar de sair o som, vai sair o soprinho, ó. E aí fica um sopro educado. Então nós vamos trabalhar a primeira coisa o sopro. Então eu peço para cada um fazer o soprinho para eu ver se acertou. Aí se a criança já está enchendo a bochecha, ó. Ó, você está fazendo soprinho de lobo mau. Não pode encher a bochecha. E é interessante que os próprios colegas falam, encheu a bochecha. Então a gente tem que ir contornando essas situações. Não, né? Quem vai observar essas coisas é a professora, você não tem que se preocupar, preocupe-se com o seu soprinho, né? Então a gente tem que ir contornando a situação. Então, feito esse trabalho no primeiro grupinho de 5, beleza, o objetivo foi aprender o sopro
agora. Agora nós vamos para o outro grupinho. Então esse grupinho vai segurar a flauta no chão e eu vou dar a flauta para o outro grupinho. Mas tem um combinado. Quem não estiver conseguindo segurar a flauta no chão, eu vou segurar para você, para te ajudar, combinado? Então aí eles obedecem, porque aí, gente, também tem aquela coisa, você tem que cumprir a sua parte. Se alguma criança está soprando fora da hora, fazendo barulho, tudo, você vai pegar a flauta, falar assim, olha, deixa eu te ajudar, deixa eu segurar para você, na hora de você tocar eu te devolvo, porque você não está conseguindo segurar sozinho, né, quietinho. Então você tem que ir contornando. Então você faz todo esse trabalho do soprinho com o primeiro grupo, todo esse trabalhinho do soprinho com o segundo grupo. Aí depois é o momento de nós fazemos o soprinho coletivo. Então você vai pedir para os grupos abaixarem a flauta, esperar o primeiro grupo, soprinho coletivo. Todo mundo vai soprar juntinho, então todos vão juntos. Então você combina também, gente, que ó, quando fizer assim, todos param de soprar. Então, com esse soprinho coletivo de um grupo, você vai observar, né, você vai ouvir se eles estão soprando igual, no mesmo padrão, se está soprando bonitinho, quem está fazendo soprinho de lobo mau. E aí você vai corrigindo e principalmente essa questão de todo mundo parar junto. Ó, enquanto eu estiver assim, vai sol. Quando estiver assim, param juntos. Então, trabalha isso com os outros grupos. E aí você pode fazer uma tentativa de todos juntos. Mas é bom lembrá-los que na flauta você precisa ouvir o seu sonzinho, mas ouvir o som do amigo do lado. Então, como você vai ouvir o som do amigo do lado? Você vai ter que tocar mais baixinho. Então, gente, esses combinados são essenciais na primeira aula, porque se eles não aprenderem o básico, que é segurar a flauta e soprar corretamente, fica muito difícil de depois você querer colocar parlenda ou canções para eles tocarem. Então, gente, para eles irem praticando o soprinho, tem uma canção que eu gosto de utilizar. Primeiro, você vai ensinar para eles, né? Então, quando você vai ensinar algo para eles, você orienta que todos coloquem a flauta no colo ou no chão ou na mesa, né, onde for o ambiente que você estiver trabalhando com eles. Então você vai ensinar a música para eles, ó. Passa, passa, gavião, todo mundo é bom. Passa, passa, gavião, todo mundo é bom. O passarinho faz assim, o passarinho faz assim, 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 assim. Essas duas frases que nós não cantamos, apenas falamos e batemos palma, é a frase que eles vão fazer o soprinho. Então vai ficar: passa, passa, gavião. Passa, passa, gavião. O passarinho faz assim, o passarinho faz assim. Então, essa é uma maneira deles praticarem o soprinho de passarinho. Até para você trabalhar essa marcação, todo mundo é bom. A tendência deles é fazer todo mundo é bom, a pulsação. Tudo bem, se eles não conseguirem fazer o ritmo e marcar a pulsação, tá tudo bem. Mas incentiva a fazer o ritmo. Então, primeiro pode aprender batendo palma ou batendo a flauta na mão, ó. Todo mundo é bom. Passa, passa, gavião, todo mundo é bom. Porque depois esse pá, 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 é o que eles vão fazer na flauta. Então é muito importante que você frise esse ritmo, ó, pá, 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 porque eles precisam internalizar. Para eles conseguirem produzir isso na flauta, primeiro eles têm que internalizar esse ritmo. Então você vai fazer isso com um grupinho, depois com outro grupinho, faz com 2 grupos juntos, faz com todos juntos, faz só as meninas, faz só os meninos, depois todos juntos. Isso vai criar uma dinâmica e vai fazer com que eles pratiquem o soprinho, né? E você vai ficar de olho para ajustar, fazer os pequenos ajustes para que eles possam soprar todos juntos. O uníssono é muito importante e você tem que deixar claro para eles que precisa ser um sopro de forma que pareça que é uma flauta só tocando. Então todo mundo tem que começar junto e terminar junto, né? E aí você vai ajustando os detalhes. Então, gente, isso é a primeira aula de flauta. E essa primeira aula, gente, a aula de flauta com as crianças, ela não pode passar de 20 minutos. Então, por isso, é importante que antes disso, você faça alguns trabalhos de pulsação, de ritmo. Se você quiser, aqui no canal mesmo, você vai achar
várias atividades rítmicas que você pode fazer antes, né? É bom que você já vá ensinando algumas músicas e algumas parlendas para eles, né? Tem também a apostila com 50 atividades de musicalização que eu fiz. Eu vou deixar aqui na descrição o link, caso você queira adquirir. É uma ferramenta muito boa que vai te ajudar não só nessa faixa etária de 5, 6 anos, mas também de 1 a 3 anos, depois os de 4 anos, tá? Então, tem atividades variadas que você vai poder utilizar na sua aula de musicalização infantil em todas as idades. São atividades que eu já fiz na minha sala de aula ao longo desses 14 anos. Esse ano já fez 14 anos que eu estou trabalhando com musicalização infantil e muita coisa eu aprendi, gente, que tem coisa que não dá certo, tem coisa que dá, então eu aperfeiçoei. Estou compartilhando com vocês atividades que são comprovadas, que são frutos da minha experiência na sala de aula. Então, ó, primeira coisa que nós fizemos hoje, esse trabalho em grupo e esse trabalho do soprinho com essa primeira música. Não perca a segunda aula, que nós vamos começar a fazer o trabalho com parlendas.